Prólogo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto a Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto a Deus, e dever do monge fiel seria repetir cada dia, com salmodiante humildade, o único evento imodificável do qual se pode confirmar a incontrovertível verdade. Mas vindemo-nos nunc perspectum et enigmate. E a verdade, ao invés de cara a cara, manifesta-se deixando às vezes rastros, ai quão elegíveis no erro do mundo, tanto que precisamos calculá-lo soletrando os verdadeiros sinais, mesmo lá onde nos parecem obscuros e quase entremeados por uma vontade totalmente voltada para o mal. Chegando ao fim desta minha vida de pecador, enquanto encanecido envelheço como o mundo, à espera de perder-me no abismo sem fundo da divindade silenciosa e deserta, participando da luz inconversível das inteligências angélicas, já entrevado com o meu corpo pesado e doente nesta cela do caro mosteiro de Melk, apresto-me a deixar sobre este pergaminho o testemunho dos eventos miríficos e formidáveis a que na juventude me foi dado assistir, repetindo verbatim quanto vi e ouvi, sem me aventurar a tirar disso um desenho, como a deixar aos que virão, se o anticristo não os preceder, signos de signos, para que sobre eles se exercite a prece da decifração. Conceda-me o Senhor a graça de ser testemunha transparente dos acontecimentos que tiveram lugar na abadia, da qual é bem e piedoso se cale também afinal o nome, ao findar do ano do Senhor de 1327, em que o imperador Ludovico entrou na Itália para reconstituir a dignidade do Sagrado Império Romano, segundo os desígnios do Altíssimo, e a confusão do infame usurpador simoníaco e heresiarca que em Avignon lançou vergonha ao santo nome do apóstolo. Falo da alma pecadora de Jacques de Carró, que os ímpios honraram como João 22. Quem sabe, para compreender melhor os acontecimentos em que me achei envolvido, é bom que eu recorde o que andava acontecendo naquele pedaço do século, do modo como o compreendi então, vivendo-o, e de modo como o rememoro agora, enriquecido de outras narrativas que ouvi depois, se é que a minha memória estará em condições de reatar os fios de tantos e tão confusos eventos. Desde os primeiros anos daquele século, o Papa Clemente V transferira a sede apostólica para Avignon, deixando Roma às voltas com as ambições de senhores locais, e gradualmente a cidade santa da cristandade transformara-se num circo ou num lupanar, dilacerada pelas lutas entre os seus maiores. Dizia-se república e não era, batida por bancos armados, submetida a violências e saques. Eclesiásticos que viam se subtraído à jurisdição secular comandavam grupos de facínoras e rapinavam de espada em punho, prevaricavam e organizavam torpes tráficos. Como impedir que Caput Mundi voltasse a ser e justamente a meta de quem dissesse vestir a coroa do Sagrado Império Romano e restaurar a dignidade daquele domínio temporal que já fora dos Césares? Eis, pois, que no ano de 1314, 5 príncipes germânicos elegeram em Frankfurt Ludovico da Baviera, regente supremo do império. Mas no mesmo dia, na outra margem do Meno, o conde palatino do Reno e o arcebispo de Colônia tinham eleito a mesma dignidade Frederico da Áustria. 2 imperadores para uma única sede e um único papa para as duas, situação que se tornou, na verdade, incentivo para a grande desordem. 2 anos depois, era eleito em Avignon o novo papa, Jacques de Carró, velho de 72 anos, justamente com o nome de João 22. E queira o céu que nunca mais um pontífice assuma um nome assim, já tão malquisto pelos bons. Francês e devotado ao rei da França, os homens dessa terra corrompida estão sempre inclinados a favorecer os interesses dos seus e são incapazes de olhar para o mundo inteiro com a sua pátria espiritual.
Ele havia sustentado Filipe, o Belo, contra os cavaleiros templários, que o rei acusara, creio que injustamente, de vergonhosos crimes para apoderar-se de seus bens, cúmplice aquele eclesiástico renegado. Neste interim, insira-se na trama toda Roberto de Nápoles, que, para manter o controle da Península Italiana, convencera o Papa a não reconhecer nenhum dos dois imperadores germânicos e, assim, permanecera capitão-mor do Estado da Igreja. Em 1322, Ludovico, o bávaro, batia seu rival Frederico, ainda mais temeroso de um único imperador do que o fora de dois. João excomungou o vencedor e este, em contrapartida, denunciou o Papa como herédito. É preciso dizer que justamente naquele ano tivera lugar em Perugia o capítulo dos frades franciscanos e o geral deles, Michele de Cesena, acolhendo as instâncias dos espirituais, sobre os quais terei ainda ocasião de falar. Proclamara como verdade de fé a pobreza de Cristo, que se tinha possuído alguma coisa com seus apóstolos, ele a tivera apenas como usas facti. Digna resolução, que visava salvaguardar a virtude e a pureza da ordem, mas que desagradou sobremaneira ao Papa, por talvez entrever nisso um princípio que teria posto em risco as mesmas pretensões que ele, como chefe da Igreja, tinha de contestar ao Império o direito de eleger bispos, encampando para o sacrossólio o de investir o imperador. Fossem essas ou outras as razões que o moviam, em 1323, João condenou as proposições dos franciscanos com o decretal Cum Eter Nolulos. Foi nesse ponto, imagino, que Ludovico viu nos franciscanos, já então inimigos do Papa, poderosos aliados. Afirmando a pobreza de Cristo, eles, de certo modo, revigoravam as ideias dos teólogos imperiais, ou seja, de Marcílio de Pádua e Giovannini de Gianduno. E, por fim, não muitos meses antes dos eventos que estou narrando, Ludovico, que havia chegado a um acordo com o vencido Frederico, descia na Itália, era coroado em Milão, entrava em conflito com os Visconti, que todavia o tinham acolhido com favor, sitiava Pisa, nomeava vigário imperial Castrúcio, duque de Lucca e Pistoia, e creio que fizesse mal porque não conheci jamais homem mais cruel, exceto o Guccione de Faggiola, e já se apresentava a entrar em Roma, chamado por Sciarra Colonna, senhor do lugar. Eis como era a situação quando eu, então noviço beneditino no mosteiro de Melk, fui tirado da tranquilidade do claustro por meu pai, que se batia no secto de Ludovico, não o último dentre seus barões, e que achou de bom alvitre levar-me consigo para que conhecesse as maravilhas da Itália e estivesse presente quando o imperador fosse coroado em Roma. Mas o sítio a Pisa absorveu nas lides militares. Eu tirei vantagem disso, vagando um pouco por ócio e um pouco por desejo de aprender pela cidade da Toscana. Mas essa vida livre, sem regra, não convinha. Pensaram meus genitores a um adolescente voltado à vida contemplativa. E a conselho de Marcílio, que começara a ter afeição por mim, decidiram pôr-me junto de um sábio franciscano, Frei Guilherme de Bascarville, que estava para iniciar uma missão que o levaria a cidades famosas e abadias antiquíssimas. Tornei-me assim seu escrivão e discípulo ao mesmo tempo. Nem tive de me arrepender, porque fui com ele testemunha de acontecimentos dignos de serem consignados, como estou fazendo agora, para a memória daqueles que virão. Eu não sabia, então, o que o Frei Guilherme estava procurando, e, para dizer a verdade, não o sei ainda hoje, e presumo que nem ele mesmo soubesse, movido que estava pelo desejo único da verdade e pela suspeita que sempre o via alimentar, de que a verdade não fosse a que lhe parecia no momento presente. E talvez, naqueles anos, ele estivesse distraído de seus estudos prediletos por incumbência do século. A missão de que Guilherme estava encarregado continuou desconhecida para mim durante toda a viagem, ou melhor, ele não me falou dela. Foi antes, ouvindo trechos de conversas que ele teve com os abades dos mosteiros em que nos detínhamos cada vez, que me formei alguma ideia da natureza de sua tarefa. Mas não a compreendi de todo enquanto não tínhamos nossa meta, como contarei mais tarde.
Dirigíamos-nos para Setentrião, mas nossa viagem não procedeu em linha reta e nos detivemos em várias abadias. Acontece que dobramos para o ocidente, enquanto nossa meta última ficava ao oriente, quase seguindo a linha dos montes que de Pisa leva em direção aos caminhos de San Giacomo, parando numa terra em que os terríveis acontecimentos que lá ocorreram depois me desaconselham a identificar melhor, mas cujos senhores eram fiéis ao império e onde os abades da nossa ordem opunham-se de comum acordo ao papa herege e corrupto. A viagem durou 2 semanas, entrecortadas por vários acontecimentos, e nesse tempo tive oportunidade de conhecer, nunca o suficiente, como sempre me convenço, o meu novo mestre. Nas páginas que se seguem, não vou me deter em descrições de pessoas, a não ser quando a expressão de um rosto ou um gesto apareçam como sinais de muda mais eloquente linguagem, porque, como diz Boécio, nada é mais fugaz que a forma exterior, que perde o viço e muda como as flores do campo com o aparecimento do outono. E que sentido teria hoje dizer que o abade Abone, que tinha o olhar severo e as faces pálidas, quando agora ele e os que o rodeavam já são pó e do pó seu corpo tem o cinzento da morte? Só a alma, queira Deus, resplandecendo de uma luz que não se apagará nunca mais. Mas de Guilherme queria falar, e de uma vez por todas, porque dele também me tocaram as feições singulares, e é próprio dos jovens ligarem-se a um homem mais velho e mais sábio, não só pelo fascínio da palavra e agudez da mente, mas também pela forma superficial do corpo, que se torna querida, como acontece com a figura de um pai, de quem se estudam os gestos, os arrufos e se espia o sorriso, sem que a sombra alguma de luxúria contamine este modo, talvez o único puríssimo de amor corporal. Os homens de outrora eram grandes e belos, agora são crianças e anões, mas esse fato é apenas um de muitos que testemunham a desventura de um mundo que vai envelhecendo. A juventude não quer aprender mais nada, a ciência está em decadência, o mundo inteiro caminha de cabeça para baixo. Cegos conduzem outros cegos e os fazem precipitar-se nos abismos. Os pássaros se lançam antes de alçar voo. O asno toca a lira. Os bois dançam. Maria não ama mais a vida contemplativa e Marta não ama mais a vida ativa. Leia é estéril, Raquel tem olhos lúbricos. Catão frequenta os lupanares, Lucrécio vira mulher. Tudo está desviado do próprio caminho. Sejam dadas graças a Deus por eu, naqueles tempos, ter adquirido do meu mestre a vontade de aprender e o sentido do caminho reto, que se conserva mesmo quando o atalho é tortuoso. Era, pois, a aparência física de Frei Guilherme de tal porte que atraía a atenção do observador mais distraído. Sua estatura superava a de um homem normal. Era tão magro que parecia mais alto. Tinha olhos agudos e penetrantes, o nariz afilado e um tanto adunco conferia ao rosto a expressão de alguém que vigia, salvo nos momentos de torpor dos quais falarei. Também o queixo denunciava nele uma vontade firme, mesmo se o rosto alongado e coberto de efélides, como vi frequentemente nos nascidos em Hibérnia e Nortúmbria, pudesse às vezes exprimir incerteza e perplexidade. Percebi com o tempo que o que parecia insegurança era, ao contrário, apenas curiosidade. Mas de início eu pouco sabia dessa virtude, que acreditava antes uma paixão da alma concupiscente, achando que a alma racional não devia dela se nutrir, alimentando-se tão somente da verdade, coisa que, pensava eu, já se sabe desde o princípio. Criança que era, o que logo me tocara nele eram certos tufos de pelos amarelados que lhe escapavam das orelhas e as sobrancelhas espessas e loiras. Podia ele ter 50 primaveras e já era, portanto, muito velho, mas movia o corpo incansável com uma agilidade que eu muitas vezes não tinha. Sua energia parecia inexaurível quando acolhia um excesso de atividade.
mas de vez em quando, como se seu espírito vital participasse da natureza do camarão, recedia momentos de inércia e o vi permanecer horas sob o catre em sua cela, pronunciando a custo algum monossílabo, sem contrair um só músculo. Nessas ocasiões, aparecia-lhe nos olhos uma expressão vazia e ausente, e teria suspeitado que estava sob o império de alguma substância vegetal capaz de provocar visões, se a patente temperança que lhe regulava a vida não me tivesse induzido a rejeitar tal pensamento. Não escondo, todavia, que no curso da viagem detivera-se às vezes na beira de um prado, nas bordas de uma floresta, para apanhar alguma erva, creio que sempre a mesma, e punha-se a mascá-la com o rosto absorto. Trazia uma pequena provisão consigo que comia nos momentos de maior tensão, e quão frequentes eles eram na abadia. Uma vez que lhe perguntei de que se tratava, disse sorrindo que um bom cristão pode de vez em quando aprender com os infiéis, e quando lhe pedi para prová-la, respondeu-me que, assim como ocorre com os discursos, também entre os humildes existem as crianças, os adolescentes e as mulheres, e assim por diante, de modo que as ervas que são boas para um velho franciscano não são boas para um jovem beneditino. O tempo que estivemos juntos, não tivemos oportunidade de levar vida muito regular. Mesmo na abadia, velamos à noite e caímos cansados de dia, nem participamos regularmente dos ofícios sagrados. Contudo, em viagem, raramente ficava acordado após as completas e tinha hábitos parcos. Algumas vezes, como aconteceu na abadia, passava o dia inteiro movendo-se no horto, examinando as plantas como se fossem crisóprasos ou esmeraldas. Eu o vi andando pela cripta do tesouro, admirando um escrínio cravejado de esmeraldas e crisóprasos como se fossem uma touceira de estramônio. Outras vezes permanecia o dia todo na sala grande da biblioteca, folheando manuscritos, como a procurar neles nada além que o próprio prazer, enquanto ao nosso redor se multiplicavam os cadáveres dos monges horrivelmente assassinados. Um dia encontrei-o passeando no jardim sem objetivo aparente, como se não precisasse prestar contas a Deus dos seus atos. Na ordem, haviam-me ensinado um modo bem diverso de dividir meu tempo, e eu lhe disse isso. Ele respondeu que a beleza do cosmos é dada não só pela unidade na variedade, mas também pela variedade na unidade. Pareceu-me uma resposta dita por deseducada empiria, mas aprendi em seguida que os homens da sua terra frequentemente definem as coisas de modo a parecer que a força eliminadora da razão tenha pouquíssima serventia. Durante o período que permanecemos na abadia, vi-lhe sempre as mãos cobertas pela poeira dos livros, pelo ouro das miniaturas ainda frescas, pelas substâncias amareladas que tocara no Hospital de Severino. Dava a impressão de não poder pensar a não ser com as mãos, coisa então me parecia mais digna de um mecânico, e havia-me ensinado que o mecânico é moessos e comete adultério nos confrontos da vida intelectual a quem deveria estar unido em castíssimo esposal. Porém, mesmo quando suas mãos tocavam coisas muito frágeis, como certos códices de miniaturas ainda frescas, ou páginas corridas pelo tempo e friáveis como o pão ázimo, ele possuía, parecer-me, uma extraordinária delicadeza de tato, a mesma que usava para tocar suas máquinas. Direi com efeito que este homem curioso trazia consigo, em seu saco de viagem, instrumentos que não tinham visto até então, e que ele definia como suas maravilhosas máquinas. As máquinas, afirmava, são efeito da arte, e que é macaco da natureza e dela reproduzem não as formas, mas a própria operação. Assim me explicou ele as maravilhas do relógio, do astrolábio e do ímã. Mas no início pensei tratar-se de bruxaria e fingi dormir algumas noites serenas em que ele se punha, com um estranho triângulo na mão, a observar as estrelas. Os franciscanos que conhecera na Itália e na minha terra eram homens simples, quase sempre iletrados, e me espantei com ele por sua sabedoria. Mas ele me disse sorrindo que os franciscanos de suas ilhas eram de outra cepa.
Roger Bacon, que eu venero como mestre, nos ensinou que o plano divino passará um dia para a ciência das máquinas e que é magia natural e santa. E um dia, por força da natureza, poderão ser feitos instrumentos de navegação, graças aos quais as naves irão único omni regente, e bem mais rápidas que as impelidas a vela ou a remo, e haverá carros, que nenhum animal está se movendo rapidamente e incalculável, e as ferramentas para fazer a pessoa média sentada, de qualquer maneira, de transformar suas asas através do ar, reverbera artificialmente composto na forma de um pássaro voando. Instrumentos minúsculos que erguerão pesos infinitos e veículos que permitirão viajar no fundo do mar. Quando lhe perguntei onde estavam essas máquinas, disse-me que já tinham sido feitas na antiguidade e algumas até em nossos tempos, exceto o instrumento para voar, que não vi nem conheci quem o tivesse visto, mas conheço um sábio que o imaginou. E é possível fazer pontes que atravessem os rios sem colunas ou qualquer outro sustentamento e outras máquinas inauditas. Mas não precisas ficar preocupado se não existem ainda, porque não quer dizer que não existirão. E eu te digo que Deus quer que existam, e certamente já estão em sua mente. Ainda que meu amigo de Ockham negue que as ideias existam desse modo, e não porque podemos decidir pela natureza divina, mas justamente porque não podemos impor limite algum. Nem foi esta a única proposição contraditória que o ouvi enunciar, e mesmo agora que sou velho e mais sábio que naquele tempo, não compreendo definitivamente como ele pudesse ter tanta confiança em seu amigo de Ockham e ao mesmo tempo jurar sobre as palavras de Bacon como costumava fazer. É verdade, e no entanto, que aqueles eram tempos obscuros em que o homem sábio precisava pensar coisas contraditórias entre si. Bem, disse de Frei Guilherme coisas insensatas, talvez, como a recolher desde o início as impressões desconexas que eu tive então. Quem foi ele e o que fez? Meu bom leitor, poderás, talvez, deduzir melhor pelas ações que praticou nos dias em que passamos na abadia. Não te prometi um desenho completo, porém um elenco de fatos, estes sim, miríficos e terríveis. Conhecendo assim dia a dia o meu mestre, passando as longas horas de marcha e em longas conversas sobre as quais, conforme o caso, contarei pouco a pouco, atingindo as faldas dos montes sobre o qual se erguia a abadia. E é hora que, como fizemos então, dela se aproxime minha narrativa e possa minha mão não tremer quando começar a contar o que aconteceu em seguida.